Pegue na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: você está aceso ou está apagado? O que ele respondeu? Fala para ele: crente apagado não vive o impossível, porque o impossível não é para qualquer pessoa. Mas se você está aceso, se prepare para viver o impossível. Vê se ele vai dar um glória a Deus aí do tamanho da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Acho que esse tom mesmo dá, meu filho. Que tom é esse? Ré? Não, acho que ré não é bom não. Sol. Sol é bom, né? Sol é quente. Maior, menor ou médio? Maior. Glória a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado. Aonde? Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Vamos, Adejan. Temer porque seu nome haja o que houver, irás. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do... E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo e santo. Oh! E o teu povo, aleluia, sim, ao Rei dos Reis. Vamos, Goiânia, tu sempre serás. Diga teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, o teu nome é sobre os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome. Ele a pra sempre. Amém, 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 amém. A Ele pra sempre.
acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez a nossa geração. Vamos, 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 pode incendiar. Uau! A nossa geração tem lenha, pode incendiar. Acende, acende outra vez a chama. Uou! Aviva. Que isso, Jesus? Eu quero ouvir vocês. Acende outra. Avivo. Que amandorebas, que amanderebas, Será que você pode dar um abraço nesse crente que está do seu lado? Libera uma palavra de Deus sobre a vida dele. Uma palavra. Uma palavra. Libera uma palavra. O livro é Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Impossível, mas Deus pode. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos? Ele disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. E você diz amém?
Versículo 22 é o que vamos trabalhar. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 23. Por fim chegaram a Mara. Aonde eles chegaram? No entanto, não puderam beber as águas de Mara. Eles estão caminhando e não acham. E quando encontra, eles não podem beber. Eles estão caminhando e não acham. Mas justamente quando acham, eles não podem beber. Porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. O povo murmurou contra Moisés. O que o povo fez? O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor. Aqui eu quero trabalhar com você. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Vamos repetir essa primeira parte? 1, 2, 3. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E você diz amém. Pode se sentar. Vocês podem me ajudar aí, tá bom? Aí depois o grupo de adoração pode subir. Pastor, se tiver só 2 intercessoras para ficar aqui em cima, O tema desta campanha, desta série é impossível, mas Deus pode. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Impossível, mas Deus pode. Mais forte, vamos lá? Impossível. Agora bem forte, pessoal. Estamos na abertura desse trabalho. E toda ação promove uma reação. Amém? 1, 2, 3. Deus pode. Deus pode. E aqui no livro de Êxodo, nós vemos a representatividade e a consequência de um Deus que faz, de um Deus que pode. No momento em que o homem não podia, ele entra em ação e ele está dizendo: eu posso. No momento em que Moisés, ele chega no limite, e ele entra em ação dizendo: Moisés, até aqui você pôde, mas daqui para frente sou eu que faço. Daqui para frente sou eu que posso. E esse momento ocorre após um grande livramento. Um livramento que Deus dera ao povo de Israel. Depois de enfrentar o Mar Vermelho. Depois de serem perseguidos. Depois de tudo que eles passam. Depois de estarem livres de um grande período de escravidão. Depois de verem sinais poderosos. Depois de contemplarem a grandiosidade de Deus. Eles estão caminhando. E o caminho não era fácil. O caminho era deserto. Mas a direção era certa. Porque embora o percurso seja difícil, o destino, ele carrega uma promessa. E o percurso era passar por um deserto. Mas o destino era a terra prometida. No entanto, logo após essa vitória de passar pelo Mar Vermelho, de vencerem o tempo de perseguição, esse povo agora, eles estão enfrentando um tempo de provação. Porque agora a falta de água está mexendo com este povo. A falta de água está trazendo situações no meio deste povo. E o contexto vai dizer que depois de caminharem 3 dias, eles não encontram água. Mas quando eles chegam a um lugar, eles encontram ali água. Só que as águas não eram boas. As águas eram amargas. Deus então realiza um grande milagre. Deus instrui Moisés a lançar um pedaço de pau, a lançar um pedaço de madeira na água.
E essas águas que eram amargas, elas se tornaram potáveis. Elas se tornaram doces. Depois deste milagre, Deus então ele dá algumas instruções. Deus então dá algumas orientações a Moisés e ao povo a respeito da promessa, a respeito daquilo que ele tinha destinado para esta nação. E esta promessa era condicionada pela obediência. Esta promessa era condicionada pela obediência aos mandamentos do Senhor. Mas perceba algo que eu quero trabalhar com vocês esta noite, em poucos minutos. As águas deste lugar eram águas amargas. As águas deste lugar não eram águas potáveis. A necessidade que este povo está passando naquele momento era muito grande, porque além de estarem com sede, a necessidade está gritante. A necessidade está sufocante. A necessidade, ela precisa ser suprida. Mas quando eles chegam, as águas que estão ali não conseguem suprir a necessidade daquele povo, porque as águas não são águas consumíveis. E o texto diz que pelo fato dessas águas serem amargas, agora Israel chama daquele lugar de Mara, porque as águas eram amargas. Diante desta provação, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar. E diante desta murmuração, Moisés então ele toma uma atitude e ele vai falar com o Senhor, porque todo desafio ele me leva a falar com o Senhor. Toda provação ela me leva a falar com o Senhor. Todo período de impossibilidade ele me leva a falar com o Senhor. Se a impossibilidade não está te levando a falar com o Senhor, não existe impossibilidade. Agora o texto diz que quando Moisés ora ao Senhor, pastor Alisson, Deus não responde a oração de Moisés, mas o texto diz que Deus mostra uma lenha, um pedaço de madeira. Deus mostra uma lenha para Moisés. E é muito interessante que algumas pessoas esperam resposta. Esperam: Moisés, eu te digo, Moisés, eu falo com você, Moisés, eu vou te dar uma resposta. Mas Moisés clama e Deus mostra. Moisés clama e Deus mostra. Eu vou repetir: Moisés clama e Deus mostra. O momento era de impossibilidade, mas quando o homem vai clamar ao Senhor, Deus está dizendo: não vou falar, mas vou mostrar. Não vou dizer muitas vezes, mas vou te mostrar a ferramenta que vai destravar o impossível na sua vida. Eu vim esta noite gritar em Goiânia: tem coisas que Deus não vai falar, mas Deus vai te mostrar. E aquilo que Deus te mostrar vai destravar o impossível na tua vida. E você vai declarar: eu não posso, mas Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. Alguém levantou a mão ali, eu vou entregar. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. Se prepare, o tempo das águas amargas se tornarem doces chegou para este lugar. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um grito de glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Na medida que Moisés lança aquele pedaço de madeira, as águas amargas se tornaram águas doces. E agora Deus começa a palestrar com Moisés. Deus está dizendo: Moisés, eu vou te dizer o verdadeiro motivo que eu fiz vocês chegarem aqui. Eu vou te dizer, Moisés, o verdadeiro motivo que vocês passaram por o deserto. O verdadeiro motivo que fez vocês caminharem 3 dias enquanto não havia água. E quando vocês encontraram água, elas estavam amargas. Além de caminhar 3 dias, de não verem nada, quando eles pensam: agora vai, agora a gente consegue, agora vamos saciar a nossa sede. E quando experimentam, a água não é consumível.
Primeiro Deus está dizendo: Moisés, eu vou te dar um motivo. O primeiro motivo, Moisés, que eu fiz vocês chegarem aqui é porque eu estou provando o povo. E esta provação não é uma provação simples. Esta provação vai revelar o que Deus queria tratar com o povo. Porque toda impossibilidade, ela tem um propósito. Toda impossibilidade, ela tem um objetivo. O segundo motivo era: Moisés, eu quero estabelecer princípios, Moisés. Porque não há como chegar aonde eu quero que vocês cheguem sem que haja um estabelecimento de princípio. Então Deus vai estabelecer princípios. Se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês cumprirem os meus mandamentos, aquilo que aconteceu no Egito não vai chegar sobre vocês. Mas vocês precisam cumprir a minha palavra. Vocês precisam obedecer os meus mandamentos. Deus fala com Moisés. Se o povo se atentasse em ouvi-lo, se o povo se atentasse em guardar a palavra, em guardar os mandamentos, a enfermidade que atingiu o Egito não atingiria a vida deles. O segredo de tudo aqui não é apenas dizer: eu quero viver o impossível. O segredo de tudo aqui é entender que para viver o impossível eu preciso guardar a palavra. O segredo aqui é entender que para viver o impossível eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus estabelece esses princípios. Deus estabelece essas instruções. E Deus está dizendo: Moisés, é isto que eu tenho para o meu povo. O que trouxe este povo àquele lugar não foram atitudes precipitadas. O que trouxe o povo a um lugar de águas amargas não foi o pecado. O próprio Deus está conduzindo Israel às águas amargas. Eu quero que você coloque a mão no ombro de quem está do teu lado e diga: o próprio Deus. Oh, irmãos, a mensagem é séria hoje. Meu Deus, diga para ele: o próprio Deus está conduzindo o povo de Israel às águas amargas. Pastor, o que isso quer dizer? Muitas vezes o próprio Deus, ele está nos conduzindo para um ambiente de impossibilidade. E você está pensando que é prova. E você está pensando que é a consequência de algo que você fez. E você está pensando que é a luta. Não, é o próprio Deus dizendo: sou eu que estou te conduzindo. Sou eu que estou te levando. Sou eu que estou te direcionando. O próprio Deus está conduzindo Israel para o impossível. E se Deus quiser nos levar para um ambiente de impossibilidade, e se Deus quiser nos levar para um ambiente onde as coisas estão travadas, e se Deus quiser te levar para um lugar onde nada é possível, o que será? Como será? Deus levou o povo de Israel e sabe o que eles fizeram? Eles murmuraram, eles reclamaram. E Deus está dizendo: ei, eu só trouxe vocês aqui para estabelecer princípios sobre a vida de vocês. Porque são esses princípios que vai destravar o impossível na sua vida. São esses princípios que vão destravar o ambiente de impossibilidade. Eu quero declarar esta noite: não haverá ambiente travado pelo impossível, porque Deus vai te dar algo que vai destravar o impossível. Levante a sua mão direita comigo. Diga comigo gritando: Deus. Toda arrepiada aqui, varão. Diga: Deus. Irmão, eu estava no hotel agora, não baixa a mão não. Eu falei com os meninos: olha, fica
fica aí que papai vai num cantinho ali orar um pouquinho. E eu falei, Senhor, me dá uma mensagem, porque eu não quero virar hoje. Não quero uma mensagem que vira, não quero uma mensagem, mas eu quero que o Senhor fale comigo hoje, com a tua igreja. E sabe o que Deus me disse no meu coração? O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fez com que os egípcios morressem afogados e livrou o povo de Israel, foi o mesmo Deus que conduziu o povo para um ambiente de impossibilidade. Num dia ele abre o mar, no outro dia ele leva o povo às águas amargas. E o que Deus queria tratar com o povo e quer tratar comigo e com você? Israel precisava entender que esse mesmo Deus estava conduzindo eles. O mesmo Deus que cura é o Deus que permite a enfermidade. Eu preciso aceitar a vontade de Deus na minha vida. Mesmo que eu não concorde, eu aceito a vontade de Deus na minha vida. Porque Ele é poderoso para transformar aquilo que é amargo em doce para a minha vida. Eu quero declarar esta noite: o tempo de saborear o amargo acaba hoje em nome de Jesus Cristo. Haverá um grande destravar do céu neste ambiente. Se prepare, Deus vai te mostrar aonde está a madeira. E quando Ele te mostrar, lança nas águas, porque haverá o impossível da parte do céu. Tem alguém que crê nisso aqui? Levanta a mão e dá glória. Já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Levanta a mão comigo. Diga comigo, eu preciso aceitar a vontade de Deus, mesmo que seja amarga no começo, mas haverá transformação no processo. Aquilo que é amargo não permanecerá amargo. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos, os favores, Deus te dá escape e livramento. Escuta isso, é muito forte. O mesmo Deus, meu filho, o mesmo Deus, o mesmo Deus que abriu a porta de água, é o mesmo Deus que vai permitir o amargo. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado. Eu sei que é duro, mas é a palavra. Diga: antes do impossível, você será colocado diante do amargo. Mas o estabelecimento dos princípios e a madeira jogada vai transformar o que era amargo em doce. É só para você dar um grito de glória. Nenhuma água amarga prevalecerá diante de você. Nenhum filho amargo prevalecerá na sua casa. Não haverá matrimônio amargo, ministério amargo, família amarga, jovem amargo, marido amargo. Deus vai transformar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Escuta isso.
Imagine Moisés chegando com o povo, filho. O povo está com sede, o povo está com... Já é impossível você andar 3 dias. E quando eles chegam e estão dizendo: agora nós vamos suprir a nossa necessidade. Aquilo que eles olham como algo que vai suprir a necessidade, não supre. Porque as águas não eram doces, as águas eram. Aí o povo começa a murmurar contra Moisés. Eles começam a reclamar. Olha para mim aqui, ó. Porque todas as vezes que eu chego diante de uma situação amarga, pessoas vão se revelar. Não tem como a gente viver o impossível sem antes Deus revelar o coração de pessoas que estão caminhando com a gente. Pergunta: por quê, pastor? Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque a prosperidade aproxima colegas, mas o impossível aproxima verdadeiros amigos. Você quer ver quem são as pessoas? Prospera. Você quer ver quem são as pessoas? Ganhe dinheiro. Você quer ver quem são as pessoas? Poste foto viajando, comendo bem. Vão querer se aproximar de você. Mas passe por um momento de impossível. Só vai ficar quem são os verdadeiros amigos. Só vai ficar quem está caminhando contigo de verdade. Pastor, por quê? Porque o impossível, ele serve para revelar o nosso nível de fé. É o impossível que revela o nível de fé que eu estou diante da situação amarga. Eu sei, irmão, seria muito fácil eu chegar aqui e dizer: receba o impossível. Mas antes de receber o impossível, há uma situação que o Pai vai te colocar diante de algo. Só que não é para te provar, para te testar. É para revelar aquilo que Ele quer estabelecer na tua vida. E para dizer: eu posso fazer o impossível acontecer através de você. Escuta isso, só um pouquinho mais baixinho, tá gostoso. Moisés está orando. A murmuração começa. E a murmuração leva Moisés a orar. A murmuração leva Moisés a se movimentar. Aí Moisés clama aqui, meu irmão. Sabe o que Deus faz? Deus mostra um pedaço de madeira ali. Não, você não entendeu. Ele está clamando, está clamando, está clamando. Quando ele para de clamar, quando ele olha, Deus mostra. E Deus não precisou falar nada. Quando Deus mostra um pedaço de madeira, Moisés vai lá, pega a madeira. Presta aqui, pastor, sua Bíblia. Com todo carinho, tá, pastor? Moisés pega um pedaço de madeira. E sabe o que ele faz? Ele lança nas águas. Quando ele lança o pedaço de madeira nas águas, não houve uma explosão, não houve um trovão, mas ele sabia que a partir daquele momento as águas se tornaram doces. A amargura tinha se findado, a amargura tinha acabado. É Deus dizendo: ei, lança madeira nessa amargura, lança madeira nessa situação. Eu vou acabar com a amargura de muitas pessoas, assim diz o Senhor. Levanta a mão desse crente que está do teu lado. Levanta a mão desse crente que está do teu lado. E diga para ele,
Diga para ele: Deus conduziu o povo às águas amargas, porque a gente não se movimenta em dias de sucesso. A gente se movimenta em dias de provações. E essa provação é o céu dizendo: você não pode, mas eu posso. Oh meu Deus, você não pode, mas eu posso. Como é que é seu nome? Jonathan. Todas as vezes que Deus nos leva a um deserto, Ele está dizendo: só te trouxe aqui para te dar uma direção. O Senhor direcionou o povo ao deserto de Sur. Quando eles chegam diante das águas, o Senhor direcionou Moisés ao pedaço de madeira. Olha para mim aqui, tem coisas que Deus não vai falar. Tem coisas que Deus vai mostrar. Deus falou com Moisés, mas Deus mostrou para Moisés. Por que Moisés conseguiu enxergar o pedaço de madeira? Porque ele foi direcionado através do clamor que ele faz. Um pedaço de madeira muda toda uma situação. Um pedaço de madeira traz o impossível sobre aquelas águas. E quando Deus mostra, Ele joga. Quando Deus mostra, Ele lança. Você sabe que algumas coisas Deus não vai falar, e você está dizendo: Deus, fala isso, fala aquilo, fala a respeito disso. E Deus está dizendo: não, eu já estou te mostrando. Eu já estou te revelando corações. Eu já estou te revelando intenções. Eu já te fiz ver coisas que vai mudar essa situação. Você está esperando algo grandioso acontecer para ver o que Deus vai fazer. E Deus já te mostrou a atitude que você tem que tomar. Pare de esperar um assim diz o Senhor. Há um tempo uma jovem procurou eu e minha esposa e disse: pastor, eu quero que o senhor e a pastora me ajude a respeito do meu relacionamento. Eu quero resposta para ver se é de Deus. Eu falei: minha filha, é muito difícil isso, mas também é fácil de resolver. Deus já te mostrou. Ela disse: como, pastor? Nenhum profeta fala, ninguém se levanta. Eu falei: como é que é ele com a mãe? Ah, pastor, ele responde muito. Como é que é ele com o pai? Pastor, ele é grosso. Como é que é ele quando vocês saem? Pastor, a gente racha. Eu pago a metade, ele paga a metade. E de vez em quando, essa semana, eu estou pagando mais tudo do que ele. Eu falei: então, meu irmão, você quer o quê? Deus já te mostrou. Você está esperando Deus falar e Deus está mostrando para você. Está esperando Deus descer do céu e Deus está mostrando para você. Existe impossível que vai acontecer na tua vida diante da madeira que Deus já mostrou para você. Águas amargas se tornarão em saudáveis para a glória de Deus. Você crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Quando eu olho para essa madeira crua, Champlin vai dizer, e eu encerro aqui, que essa madeira que Moisés lançou nas águas de Mara foram a mesma espécie de madeira que Jesus carregou na cruz. Madeira crua. Grita isso para mim, meu filho, para a gente encerrar. Não, para chegar lá em Cuiabá. Eu gostei, mais uma vez. Esse lado de cá com você. Vai! Toda a igreja com você. Então Moisés, ele lança uma madeira, e aquela madeira transformou águas amargas em águas
Sabe o que Deus está dizendo? É a mesma madeira da cruz. Se você jogar a cruz, essa água amarga vai se tornar em água doce. Pastor, qual é a mensagem? Está na hora de lançar a cruz nas nossas conversas. Está na hora de lançar a cruz nas nossas mensagens. Está na hora de lançar a cruz nos nossos diálogos. Está na hora de lançar a cruz na nossa adoração. Está na hora de lançar a cruz nos nossos relacionamentos. Está na hora de lançar a cruz no nosso quarto. Está na hora de lançar a cruz no nosso matrimônio. Aonde você lançar a madeira, haverá transformação, haverá salvação, haverá o impossível. Aplauda o Senhor. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos, Deus te dá escape e livramento. Eu quero que você entenda algo. Diga comigo: a cruz transforma. A madeira transformou o impossível em possível. Diga comigo: se eu lançar madeira na minha casa, haverá transformação. Se eu lançar a madeira crua no meu ambiente, aquilo que é amargo se tornará em doce. Mas eu cheguei no ponto que Deus tratou muito forte comigo. E eu fiz questão de escrever até as vírgulas. Porque é muito bom a gente viver o impossível diante de um momento de amargura, diante de uma situação em que nos deparamos com algo amargo. Quem aqui já viveu uma separação, uma situação que você se deparou com algo amargo? Quem já viveu isso aqui? O que Deus ministrou no meu coração foi: você só vai experimentar o impossível se você insistir naquilo que é amargo. Você só vai experimentar o impossível se você não desprezar aquilo que é amargo. O que Deus ministrou no meu coração: não despreze pessoas pelas amarguras que elas estão vivendo. O problema do povo é que eles começaram a murmurar contra as águas que eram. E esse é o problema da igreja. Existem águas ainda no meio de nós que não foram transformadas. Existem águas que talvez você está do lado dela, que ainda não viveram o impossível e estão vivendo amargura. Até cantam, mas estão amargas. Até pregam, lideram, ajudam, servem na igreja, mas estão vivendo o tempo de amargura. E quando Moisés chega diante dessas águas amargas, o povo que era para estar com Moisés na visão, o que eles fizeram? Começaram a murmurar. O povo que era para dizer: Moisés, e aí? Qual é a direção, Moisés? Estamos juntos, Moisés. É campanha? Vamos fazer campanha. É para jejuar? Vamos jejuar. É para se vestir de pano de saco? Vamos se vestir de pano de saco. É para fazer propósito? Vamos fazer propósito. Eu vi aqui, irmão, 70% da igreja veio na frente, 30% ficaram sentados. Isso não é normal e não pode ser normal. Porque diante de um desafio de Moisés, e é um momento em que nem todo mundo sabe o que fazer diante de uma situação amarga.
Eu estava esses dias ouvindo um pastor e disse, assustado para mim: pastor, hoje para mim dormir foi difícil. Satanás apareceu para mim e disse: vou acabar com a tua vida. A gente não imagina situações amargas que se deparam diante de um líder, se deparam diante de um músico, se deparam diante de uma intercessora, se deparam diante de um pregador. E quem não entende começa a murmurar, dizendo: olha lá, ó, caminhamos 3 dias, agora vou morrer de sede. Aí Moisés, desesperado, começa a clamar. E essa atitude de Moisés foi um tapa em mim hoje, porque eu não posso desprezar as águas amargas. Eu não posso desprezar pessoas pelas suas armaduras. Pastor, qual deve ser a minha atitude? A atitude de Moisés. Todas as vezes que eu me deparar com alguém amargo, eu não posso murmurar contra essa pessoa, eu não posso me levantar contra essa pessoa, mas eu posso ser um canal de impossível se tornando possível na vida desta pessoa. O que Moisés fez? Moisés jogou. Sabe qual é a mensagem hoje? Se você jogar a cruz, se você jogar a cruz, essa casa não ficará amarga, esse trabalho não ficará amargo. Se você jogar a cruz, esse jovem não ficará amargo. Se você jogar a cruz, esse marido não ficará amargo, essa mulher não será amarga. Lancemos a cruz, lancemos a madeira, lancemos a cruz. Encerrei. Um dia nós éramos pessoas amargas. Por isso que eu não posso desprezar pessoas pelas suas amarguras. Alguém lançou a cruz para nós, alguém lançou a madeira para nós. E o impossível Deus pode fazer. Jesus olha para a minha amargura hoje e diz: eu não te coloco na balança por causa dessa amargura. Ele olha para os meus dias amargos e Ele está dizendo: vou transformá-los em doces. Emoções, sentimentos, matrimônios. O tempo de viver o amargo acaba hoje, em nome de Jesus Cristo. A gente serve um Deus que simplesmente não aprovou o que a gente fez, mas Ele viu em nós um potencial para lançar a madeira e transformar a amargura em doçura. Só coloque a mão nesse crente que está do seu lado e diga: ambientes amargos. Eu sinto muito Deus aqui. Ambientes amargos se converterão em ambientes transformados para a glória de Deus. Sacode ele e diga: o impossível Ele pode, e Ele pode transformar essa amargura em uma grande doçura. Só quem pode aplaudir ao Senhor. Vamos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o teu mundo em tuas mãos.
Escuta isso. Eu preciso que você coloque a mão no seu peito agora. Eu preciso que você grite algumas palavras. Diga comigo, o impossível se manifesta do lado de dentro. O impossível, ele começa do lado de dentro. Eu não estou vendo, mas está acontecendo. Ele lançou. Não acontece nenhuma explosão. Mas estava. Bata no peito e diga: tudo que eu lançar depois deste culto, em palavras, vai acontecer. Eu preciso que você entenda isso. Se comporte como se já tivesse acontecendo. Se comporte como se já tivesse acontecendo. Não tem condições? Vai lá ver o vestido. Já viu o terreno? Já foi na autoescola? Já disse que você vai fazer lá? Já viu o ponto? Já colocou a mão na casa? Já escolheu a tinta? Já escolheu o piso? Se comporte como se já tivesse acontecendo. Já lançou a madeira? Então beba da água. Pastor, eu lancei, então toma ela. Pastor, eu disse que ele vai ser o obreiro. Já comprou a camisa social dele? A gravata da consagração? Pastor, eu disse que meu filho vai fazer a faculdade. Já foi lá? Já colocou o nome dele lá pela fé? Já fez a matrícula pela fé? Se comporte como se já tivesse acontecendo. Pode parecer que nada está acontecendo, mas o impossível, ele começa pelo lado de dentro. Se você lançar, vai acontecer. E o texto diz que Israel chegou no lugar chamado Elim. Quando eles chegam nesse lugar, eles encontraram 12 fontes. Quantas fontes? Quantas fontes? Já tinha água preparada. Não, você não entendeu. Já tinha água preparada. Mas por que Deus leva eles diante de Mara? Por que Deus leva eles diante do amargo? Porque as fontes, as águas estavam preparadas, mas eles não estavam preparados. Eu sei, irmãos, essa igreja viverá o maior momento que ela viveu até aqui, ela vai viver. Mas essa campanha é para preparar você para receber o impossível. Prepare a sua... Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Prepare a sua casa para viver o impossível. Prepare a sua mente para viver o impossível. Prepare o seu coração para viver o impossível. Prepare os seus filhos para viver o impossível. Prepare a sua esposa para viver o impossível. Nós viveremos o impossível neste lugar. E se você crê nisso, levanta dessa cadeira aí e dá um grito de glória do tamanho da tua vitória. Vai acontecer. Vai!
acontecer. Se o meu Deus falou, Ele vai fazer. Vai acontecer, tem que acontecer. Se meu Deus falou, se Ele vai fazer, vai fazer, vai fazer. Se Ele vai passar. vai fazer, vai fazer. Se Ele vai fazer, vai fazer. Ele vai fazer. Irmã Maria, Se o meu Deus falou, Irmã Maria. Irmã Maria ensinou seu filho nos caminhos do Senhor. Uma querida missionária, residente lá do Rio de Janeiro. Mas a amargura que ele vivia era tão grande por causa do abandono do pai. E ela fez de tudo por aquele jovem. Se afastou dos caminhos do Senhor. Irmã Maria sempre levava a Bíblia dele, deixava lá no cantinho. E dizia: não deixa ninguém sentar aqui não, porque ele vai voltar. Não tinha um dia de culto que ela não arrumava a roupa dele. Não tinha um dia. Durante quase 2 anos ela fazendo isso, todos os domingos, todas as quartas. E quando alguém vinha falar que ele estava na balada, estava no funk, Irmã Maria nunca concordava. Sabe o que ela fazia? Está hoje, mas amanhã ele vai estar na igreja. Não, fica tranquilo, ele vai ser pastor. Deus vai alcançar ele. Oh, me ajude a orar pelo meu filho. Esta era a palavra de uma mãe que diante da amargura de um filho, ela não murmura como o povo. Ela não diz: ele não quer nada, isso é um rebelde, isso vai ser igual o pai. Não! Mas ela lançava madeira. Se você lançar, vai acontecer. Irmãos, eu nunca preguei essa palavra, irmão. Se você, alguém precisa ouvir isso. Se você lançar, sabe o que ela fazia? No dia de congresso, irmão, ela comprava a camisa dele. Fala pra mim o que é isso, meu filho. É Deus dizendo: Maria, estou te mostrando a madeira. Ela viu um sapato social, ela comprava para ele. Irmão, ela viu um terno, ela comprava para ele. E Maria está lançando, Quando foi num dia de quarta-feira, culto de ensino, aquele dia Maria não levou a Bíblia dele. Porque tem dias que é tão difícil, pastor, você lidar com um ambiente de amargura. E tudo bem quando isso acontece, porque a gente não somos super-homens. Mas quando Maria estava louvando o hino da harpa, aquela mão veio sobre o ombro dela, e aquela voz dizia: pensa, mamãe.
A emoção foi tanta que ela começou a gritar, gritar. Quando ela olha para ele, ele está de calça jeans, a camisa do congresso do ano que passou e a Bíblia na mão e dizendo: me leva lá, mamãe, porque eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Hoje Marcos Paulo é um pastor, ora lá em Vitória, no Espírito Santo, casado, abençoado, pregador do Evangelho, porque vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória. Vai fazer, vai fazer. Se Ele vai fazer, Ele vai fazer. Escolha esse irmão agora aí, fica de frente para ele, levanta a mão assim, ó. Tem que acontecer. Ah, não encosta ainda não, não encosta ainda não. Deus falou, Ele vai fazer. O louvor pode subir. Vai acontecer. Oh! Tem que acontecer. Se o meu Deus falou, se Ele vai fazer, vai acontecer. Tem que acontecer. Se o meu Deus falou, Ele vai fazer. Vai acontecer. Tem que acontecer. Se o meu Deus falou, se Ele vai fazer. Coloca a mão na cabeça daquela irmã de preto ali, porque o céu está destravando algo. Ela não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que falar, mas o céu só trouxe ela aqui para mostrar. E esses dias o céu vai mostrar onde está a madeira. E quando tu lançar, se prepare. Essa sentença de morte é rasgada hoje neste lugar. Diz o Eterno: visita a tua casa, ergue da bandarabacé, visita os teus. Ainda sei o ambiente em que te faz sangrar. Sou eu o Deus de cura, e te digo assim, diz o Senhor: estanco esta ferida. Tu não vai mais sangrar pelas mesmas coisas, as mesmas situações. Erguenderemanda canta, demandasse até. Te faço caminhar na terra, diz o Eterno. Só caminha porque eu faço, é mamanassá. Só caminha porque eu trabalho, é menderavá. Amantre promanagacébia. Aonde tu estavas quando eu criei o sol? Erguenderemasse até. Porque tu disse por esses dias, Deus, até quando? É maná, eu não vou suportar até pra fá. Eu te digo, sou força. Mandorevacé. Tu não jogarás essa toalha. Deremamamassá. Eu sou o Deus que restauro, 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 restauro. Louve que eu restauro, trabalhe que eu restauro, esteja que eu restauro, caminha que eu restauro, clame que eu restauro. A minha graça é sobre ti, assim diz o Senhor. Pode dar um abraço dentro da igreja, bate palma e dá glória a Deus. Senhor, como é que é seu nome? Como
Como é que é seu nome? Irmão Helder, levante a tua mão. O senhor sabe a direção da onde o senhor trabalha? O senhor sabe a direção da onde o senhor trabalha? Vai lá, levanta a direção, a mão em direção. Eu não sei se o senhor crê, só que a linha já foi jogada, e não foi por você, foi por ela. Porque tinha umas coisas que estavam meio travadas. Mas conte os dias, porque o mês de agosto será um mês de muitas alegrias. A aflição foi grande, às vezes era difícil até você dormir. Emanasse até. Do nada tu estava bem, do nada ficava mal. Era uma irritação, era bergemarabá. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer: já mostrei. Eminasse a terra, manaborebá. Tu veio hoje em busca dessa resposta e leva ela. Andrea Provacé. E vai chegar um tempo que vai sair do endereço de casa e vai para o endereço comercial. Entende este negócio? Ai, que assim até minai. Do remanda cantria promacia até. Ah, se tu pudesse entender o que Deus está fazendo. Ah, se tu pudesse entender como a mão do Eterno está estendida. Tu disse que seria diferente. Eminácia cantria. E tu tem caminhado diferente. Eminária keminefá. Dorebia comandaga sub de canturé. Mas o Senhor já revelou intenções e corações. Por isso tudo aquilo aconteceu. Eminácia terra. Mas era o próprio Deus permitindo. E o céu está te dando autorização para crescer, prosperar e multiplicar. Sou eu que tiro de perto de você. Eminácia. Quem estava só para sugar, entende esse negócio? Deremanda camandorevaço decomanavacébia decomanaha. Ah, levante os seus olhos e vede reme para provacébia. Os campos estão brancos para a colheita. Remabazaci. O telefone vai tocar e algumas notícias vão chegar. Se prepare para celebrar naquele lugar. Remandarabanda camandorevá. Remandarabá. Essa espada que desce no câmbia. Reminderevácia. Te chamei como guerreiro na terra, diz o Senhor. Entra nesta peleja, mas sou eu que vou pelejar ao seu favor. Assim diz o Eterno. Quem tem glória, dá glória a Deus na casa. Ah, irmão, dá glória a Deus na casa. Levante as mãos que eu vou orar. Levante as mãos que eu vou orar. Levante as mãos que eu vou orar. Levante as mãos. Pastor, o que eu vou fazer? Eu quero que você fique de frente a uma pessoa agora. De frente. De frente. Isso. Tem que acontecer. Se o meu Deus falou, sim, Ele vai fazer. Olha para ele e diga: meu irmão, quando eu tocar em você, todas as águas amargas se tornarão em águas doces. Na sua vida, no seu ambiente, na sua casa, o tempo do amargo acaba hoje. Em nome de Jesus. Eu vou liberar algumas madeiras sobre essas águas. E quando eu liberar, você receba. Porque o impossível vai acontecer naquele lugar. Começa a tocar nele agora, libera. Eu quero ouvir você liberar, libera. Vai, libera. Vai, libera, vamos, vai, libera. Vai, libera. Vai, libera. Vai, libera. Vai, libera. Vai, libera. Olha lá, pegou ali, ó. Vai, libera.
Jesus, Senhor, eu confirmo a bênção sobre este povo. Eu confirmo a bênção sobre esta igreja, sobre os obreiros e obreiras desta casa. O tempo de águas amargas na área profissional, na área espiritual, na área matrimonial se finda hoje, em nome de Jesus. Quem crê, grita amém.